Últimas notícias do São Paulo. Finalmente o áudio do VAR foi divulgado nesta quinta-feira sobre 4 lances que o São Paulo reclama junto à arbitragem. Ao todo são 5 lances, mas 4 foram divulgados. Bora destrinchar um pouquinho sobre cada um deles. O principal é a penalidade não marcada para cima de Gonzalo Tapia. Naquele lance, na segunda etapa, já estava 2-0. O Luciano tenta o passe para o Tapia, acaba adiantando demais, o Tapia vai em busca da bola, acaba sendo derrubado pelo Alan, que escorregou, de fato, mas sem querer também é pênalti, e aí a arbitragem decidiu pela não marcação. Bora pegar aqui, na íntegra, o áudio, a conversa ali. O Ramon Abate-Abel, ele se dirige ao Wilbert, que estava no VAR, da seguinte forma: escorregou, escorregou. O jogador escorrega e os dois estão olhando para a bola. Pode seguir, não tem nenhum tipo de entrada aqui. Então, na visão do Ramon Abate-Abel, o fato dele ter escorregado, mesmo que tenha sido dentro da área e tenha tido, de fato, o contato com o Gonzalo Tapia, que estava na bola, porque da forma com que o Ramon ele se dirige, parece que a bola passou e estava saindo para a linha lateral. Sendo que não, a bola ainda estava dentro da área, estava a 2 metros no máximo do Tapia, o Tapia iria em direção da bola. Mas ele viu que escorregou e por só ter escorregado ele não quis a marcação. O responsável pelo VAR, o Wilbert, falou o seguinte: é uma bola saindo da área. Sendo que não estava saindo da área, tanto é que, se eu não me engano, o Bobadilha, ele tem a posse da bola logo depois, dentro da área. O Bobadilha pega a bola. É uma bola saindo da área, temos o jogador do Palmeiras que escorrega e ele tem o contato com o adversário. Totalmente acidental, que é provocado pelo escorregão. Ramon, é justamente o que você narra. É um contato acidental. O jogador do Palmeiras claramente em um escorregão. A bola não está para nenhum dos dois atletas. Eu não sei vocês, né, mas eu tenho 28 anos e acompanhei aí futebol. Acho que desde que eu me entendo por gente, ali eu comecei a acompanhar futebol com mais veemência ali para 2007, 2008. E eu sempre cresci com o Arnaldo César Coelho falando que sem querer também é falta, né? Então, independentemente do escorregão, independentemente se veio o outro e trombou com ele, e ele caiu e acabou sendo marcado, enfim, acho que independentemente se é um escorregão ou não, há uma entrada, há um impeditivo para que o Gonzalo Tapia chegue na bola e é dentro da área. Então, por que não houve a marcação do pênalti? E esse talvez tenha sido o grande absurdo marcado, ou melhor, não marcado pela arbitragem. O que você acha dessa narração aqui, desses áudios neste lance específico? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Antes da gente passar pelos outros 3 lances, lembrando para você se tornar membro do canal, tá? Eu levei na íntegra os áudios primeiro lá para os membros do canal, a gente já bateu um papo sobre isso, destrinchou, trouxe bastidores, trouxe várias informações referentes à posição do São Paulo em tudo isso e tirei algumas dúvidas também da galera relacionada a tudo isso lá no nosso grupo de membros, então por isso que é importante você se tornar membro. O segundo lance que foi checado pela arbitragem, que teve ali o áudio divulgado, foi a entrada do Andreas Pereira no Marcos Antônio. Bora trazer o que foi falado. O jogo também já estava 2-0. O Andreas Pereira estava com a posse da bola, o Marcos Antônio rouba. O choque da sola do pé do Andreas Pereira na canela do Marcos Antônio, com o pé ele desliza e pega com mais força ali na chuteira do Andreas Pereira. É um lance que o São Paulo reclama e muito sobre a não expulsão do Andreas Pereira, se apegando também ao fato de que na partida contra o Fortaleza, em um lance até menos pior do que esse, o Rigoni acabou sendo expulso. Então, prova totalmente uma falta de critério da arbitragem do futebol brasileiro. Bora trazer um pouquinho do áudio de como é que foi esse lance. Vou abrir aspas aqui pro Ramon Abate-Abel, que era o árbitro. Ele pisa na bola e a sola pega depois. Aí depois vem o árbitro de vídeo, o Wilbert, que manteve a decisão de campo. Abre aspas. Ele pisa na bola para tentar jogar.
tudo checado. Número 8, que no caso é o Andreas Pereira, identidade confirmada do cartão amarelo. Então aqui, mais um lance, né, o do pênalti também, foi um escorregão, foi sem querer, tá tudo bem. Aí o Andreas Pereira, pelo fato de tentar jogar, olha só, ele tentou jogar, infelizmente acabou acertando ali a canela do Marcos Antônio, né, quase que no joelho, foi mais ou menos ali, né, passando até um pouquinho do tornozelo, o Marcos Antônio que é um pouquinho baixinho. Então ele tava tentando jogar. Aí, pô, infelizmente, acidentalmente, ele perdeu a bola e foi na canela do Marcos Antônio, mas, pô, foi sem querer. Então não é passível de cartão amarelo, porque foi sem querer, gente. Então, a partir de agora, acho que vale para os jogadores do São Paulo, que eles tomem cuidado para fazer os lances pelo menos sem querer. Entendeu? Chega no árbitro e fala, pô, não tive essa intenção, foi sem querer, não era a minha intenção marcar, dar esse pênalti, dar esse pisão, foi sem querer. Porque é o que tudo indica, né? Hoje, na arbitragem, a gente tem um critério totalmente diferente. Agora, se você tenta jogar, se você escorrega e acaba atingindo e machucando o adversário, se você dá uma cotovelada e se é sem querer e acaba mesmo sangrando o adversário, você tá tudo bem, porque é sem querer. Então, na visão aqui da arbitragem, com o áudio divulgado, já que o Andreas Pereira estava tentando jogar, estava tudo certo, então só o cartão amarelo ali pro Andreas Pereira. Sendo que até uma regra, tá? Tá na regra. Se você bate chuteira com chuteira, inclusive por isso que eu questiono a expulsão do Rigoni, porque por mais que o pé do Davidson esteja um pouquinho levantado, você bateu chuteira com chuteira. E na regra está, a partir ali um pouquinho acima da canela para cima, você atingiu o adversário, é expulsão, sem pensar duas vezes. Mas, né, como acho que o jogo entre Palmeiras e São Paulo não era pela regra brasileira, eles estavam jogando na Premier League ou Campeonato Espanhol, então por conta disso acabou não sendo marcado aí o cartão vermelho para o Andreas Pereira. O terceiro lance que o São Paulo reclama sobre tudo isso é o pisão, né, do Gustavo Gomes em Gonzalo Tapia. Tava 1-0, se eu não me engano, esse lance. Tava 1-0. E aí o Tapia, ele vai tentar uma jogada pela esquerda, o Gustavo Gomes atinge com o braço a cabeça do Tapia, aí ele já vai caindo por conta do choque na cabeça, e aí durante a sua queda, o Gustavo Gomes dá um pisão ali na parte posterior da coxa do Tapia, e ainda depois dá um chute. Para vocês verem como também foi sem querer, né? Porque ele dá uma coronhada na cabeça do Gonzalo Tapia, o Gonzalo Tapia cai. Aí ali na queda ele dá um pisão e ainda dá um chute. Tudo sem querer. E foi assim também que a arbitragem viu, mais uma vez, um lance sem querer. Vou abrir aspas aqui para o Ramon Abate-Abel durante a conversa com o Wilbert para checar o lance. Para mim tem o pisão, mas sem intenção. Tem um pisão de disputa, disse o Ramon Abate-Abel para o VAR. Então ele admite que tem o pisão, só que ele interpretou, ele sabe, ele conversou com o Gustavo Gomes, ele estava na cabeça do Gustavo Gomes e viu que foi totalmente sem intenção. Não foi malandragem, não foi, como a gente já sabe que acontece com muitos zagueiros que aproveitam uma situação ou outra para dar um pisãozinho a mais, para dar um chutezinho, para dar um incômodo no zagueiro. Ele interpretou, vendo o lance, que o Gustavo Gomes não tinha intenção. O Gustavo Gomes, que sempre contra o São Paulo, bate pra caramba no Caleri, bate pra caramba no André Silva, bate pra caramba do Luciano, e é sempre defendido pela arbitragem. Aí, desta vez, o Ramon Abate-Abel, né, como ele tem um coração muito dócil, ele viu, não, foi sem intenção, foi sem querer também. Então, por conta disso, ele não quis a marcação do cartão vermelho. Aí vem o senhor Wilbert Estevam da Silva. Abre aspas. Ele está desequilibrado. Vai tentar saltar e não tem onde cair. Tudo checado, pode seguir. E o chute? Depois, ele estava desequilibrado também, aí deu um chute no Tapia? Sendo que em vários lances, né, como acontece dentro do futebol, os jogadores conseguem, né, quando os jogadores não têm essa maldade, eles conseguem, né, não pisar no adversário. Né, como aconteceu, por exemplo, com o Sabino lá contra o Botafogo, me esquece agora quem foi o jogador do Botafogo que acabou pisando no Sabino, que também foi intencional, porque ele tinha total condição ali de se desvencilhar. Mas o árbitro de vídeo e o VAR, o árbitro de vídeo e o Ramon Abate-Abel viram ali que não houve nenhuma maldade por parte do Gustavo Gomes. Tem um outro lance envolvendo o Tapia Gonzalo Tapia e Gustavo Gomes também,
que não foi divulgado o áudio, que é uma falta na origem da jogada, né, que o Gonzalo Tapia ele está em disputa com o Gustavo Gomes usa os dois braços para puxá-lo para trás e é montado ali o contragolpe do primeiro gol. Esse áudio ainda não foi divulgado, o São Paulo está pressionando para que esse áudio também seja divulgado. O que você acha disso tudo? Desse lance do Gonzalo Tapia com o Gustavo Gomes? Você acha que realmente era para vermelho? Quero saber a sua opinião nos comentários. Antes da gente fechar e trazer aqui o último vídeo, a última conversa do VAR, aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sport para você que quer acompanhar os próximos jogos do São Paulo ao vivo de graça, na faixa para você. E não só do São Paulo, tem de Seleção Brasileira, tem Premier League, Champions League, jogos ao vivo na Ola Sports. Além de tudo, o aplicativo bem completo com todas as notícias, várias informações, tem também a programação de jogos, você vai gostar bastante do aplicativo. Só de você clicar no link você já me ajuda. Bora fazer aquela oração de todo mundo? Clica no link. Clicou? Ainda não? Tá bom, vamos esperar um pouquinho. Link na descrição, tá ali, ó, Ola Sports. Abriu? Clica no link, vai esperar carregar. Pronto, fechou. Brigadão, assim você já me ajuda bastante a gente manter o parceiro aqui no canal por mais tempo, tá? E aí você vai conhecer também um aplicativo que é super bacana, que você vai gostar bastante, o aplicativo mais completo hoje do futebol. Bora fechar o vídeo de hoje com a última análise. A cotovelada do Gomes no Gonzalo Tapia, como a arbitragem de campo viu esse lance e como o VAR também acabou vendo toda essa situação. Bora trazer aqui como é que foi essa conversa entre os dois elementos, que inclusive estão suspensos, né? Ou melhor, estão escanteados ali para fazer os seus treinamentos e por enquanto não vão apitar mais as partidas. Bora destrinchar um pouquinho como é que foi esse papo. Ali o jogo já estava 2-0 ou estava mais, né? Teve uma dividida ali na saída lateral entre o Gustavo Gomes e Tapia, onde o Gustavo Gomes tenta proteger a bola para que a bola saia, né? E ele tenha a vantagem ali de ter o lateral. E o Tapia vai tentar roubar a bola dele. E aí, durante ali todo a briga pela posse, o Gustavo Gomes dá uma cotovelada, nitidamente na imagem, dá uma cotovelada para cima, acaba atingindo o rosto do Tapia, que inclusive sai sangrando, tem que fazer tem que estancar o sangramento no nariz, e aí depois ele inclusive acaba sendo substituído. Bora ver como que o Ramon Abachaebel e o Wilbert Estevam da Silva viram esse lance. Primeiro, vamos na dividida, né? Vamos pegar aqui, ó, o lance que foi checado pelo Wilbert. O Ramon, ele viu como uma disputa natural e ele só foi alertado sobre o sangramento por parte, inclusive, do VAR, tá? Ele não tinha visto isso. Aí, ó, vamos lá, abre aspas. Quando ele vai levantar, toca o cotovelo. Já foi checado, quando ele vai levantar, atinge o rosto do atleta. Mas nenhum gesto adicional, nenhuma ação de cotovelada no adversário. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando ele vai levantar, toca o cotovelo. A ponto do Tapia estar com o nariz sangrando depois. Só que aí depois você traz que é nenhuma ação de cotovelada no adversário, há uma própria incoerência daquilo que você está explicando e falando para o árbitro do campo. Porque primeiro você fala que toca o cotovelo, e aí depois você fala que não houve nenhuma ação de cotovelada no adversário. Peraí. Você está falando duas coisas completamente distintas na sua mesma explicação. Sendo que a gente pode discordar ou não se essa cotovelada do Gustavo Gomes era para expulsão. Eu aceito você falar que não, era para amarelo ou era só falta de jogo, tudo bem. Mas essa explicação para mim é temerosa. Porque primeiro você fala que o cotovelo, que toca o cotovelo, só que aí depois você fala que não tem nenhuma ação de cotovelada, sendo que nitidamente a imagem mostra que o Gustavo Gomes está em disputa e ele faz isso aqui. Ele não está tentando levantar, ele está tentando proteger a bola. Em nenhum momento ele tentou levantar. Ele estava protegendo a bola, protegendo, e aí dá uma no Tapia. Desculpa, que movimento de levantar é esse? Que pessoa que levanta dessa forma? Então é mais um lance assim, como um todo, esse áudio nos provou que, no mínimo, tá? Wilbert e Ramon Abachaebel não têm condições alguma de apitar. Eu não tô falando nem profissionalmente. Não tem capacidade de apitar jogo de várzea no final de semana. Porque até lá,
você precisa ser minimamente profissional. Então, assim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Acho que não, porque é realmente de se indignar, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Beleza? Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal, compartilhe o conteúdo para a gente conhecer, para mais São Paulinos conhecerem aqui o nosso trabalho. 7 horas a gente tem live com o Ilídio Teixeira para a gente falar ainda mais sobre todos esses autos. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!